Pessoal, não pegou bem entre os evangélicos os áudios vazados de Silas Malafaia. A igreja ficou revoltada com o linguajar do pastor, inclusive membros da própria igreja do pastor. Isso fez com que Malafaia aparecesse desesperado em vídeo para tentar se justificar. E pasmem os senhores, mais uma vez ele disse que não é culpa dele. Ele disse que é culpa do Alexandre de Moraes. Sempre é culpa do ministro Alexandre de Moraes. Pois é, pessoal. Nós vamos reagir a esse vídeo do pastor tentando se desculpar, que ao invés de ajudá-lo, piorou ainda mais a situação dele, porque ele disse que no novo celular apreendido devem ser reveladas novas mensagens com mais palavrões e já pediu perdão caso os novos áudios sejam revelados. Mas antes, vamos ver aqui a lapada que a Andréa Sadi deu em Eduardo Bolsonaro durante o Globo News, expondo a verdade do escândalo de coação das conversas privadas entre Eduardo e Jair Bolsonaro, nitidamente indignada, expondo como eles estão prejudicando ainda mais o nosso país. Vai curtindo aí, pessoal, já curte para nos ajudar e se inscreva aqui no canal se for novo e vamos reagir. A troca de mensagens entre o ex-presidente e o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, as pessoas acham ali no entorno que acham não, né? Usam isso como argumento, mas é uma conversa privada. Não, porque não é conversa de pai com filho. Ali está exposto, está explícito uma trama de coação que prejudica o Brasil. Então, portanto, é de interesse público. E vários aliados de Bolsonaro com quem eu tenho conversado, inclusive lá em Brasília, concordam, sabem? Porque a gente percebe muito, o Valdo sabe disso, o Otávio também, quando você está conversando com esses advogados ou parlamentares, quando eles observam e analisam o material e acham que aquilo vai poder ser usado como munição, para você devolver, atacar a justiça, a polícia, dizer, isso aí é uma exposição, isso aí eles cometeram um erro. Dessa vez, eles não estão conseguindo. Então, de fato, eles foram surpreendidos com essa exposição, com essa divulgação, porque nem eles sabiam ao certo como estava se dando essa relação entre, repito, o ex-presidente e o deputado para tramar esse, como diz a polícia, né, que seria a continuação de um golpe, que é essa avaliação de investigadores. É um golpe continuado, todos esses movimentos. Então, é muito... eles não estão conseguindo reagir. Pessoal, se tem uma coisa que essas mensagens vazadas fizeram foi expor ainda mais essa orcrim bolsonarista, mostrando que nem eles mesmos estão se aguentando mais. A cada notícia que vem sendo divulgada, eles se desestabilizam ainda mais, porque a prisão para eles só se aproxima. E eles sabem que não conseguirão fugir dessa sentença, desse final, que é acabar atrás das grades. Agora vamos para a tentativa de Silas Malafaia de se justificar para os evangélicos após ter pegado muito mal para a imagem dele os palavrões que vieram à tona das mensagens divulgadas pela Polícia Federal. Malafaia tentou se justificar e não conseguiu. O que ele conseguiu foi piorar a sua situação. E mais, ainda culpou o Xandão por tudo. É isso mesmo, vamos ver aqui. Vai deixando seu like, curte aí, pessoal, se não curtiu, para me ajudar, não custa nada para vocês. Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é para meus irmãos evangélicos. Algum amigo está assistindo? Conhece algum evangélico? Passe para ele. Você é meu irmão evangélico? Passe para os outros irmãos. Eu quero dar aqui uma resposta. Alguns irmãos meus criticaram, né, as minhas conversas privadas e palavras que eu disse em conversa entre eu e o presidente Bolsonaro no telefone dele. E eu quero dar uma resposta e vou começar aqui com palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou começar com isso. Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Agora preste atenção a isso aqui. Por que reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão, uma pequena partícula, e não vês a trave, um grande obstáculo que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócritas! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o cisco do olho do teu irmão. É verdade que de vez em quando eu falo palavras indevidas, e vou dizer aqui com honestidade. De vez em quando, ele tá de brincadeira. Pelo início do vídeo aqui dá pra ver que ele vai tentar utilizar palavras bíblicas para tentar culpar a população por ter ficado revoltada com os palavrões utilizados pelo pastor. Porque ele já começou com o versículo de não julgueis para não ser julgado. Até palavrão. Eu erro. Eu estou igual o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, do versículo 19 ao 25, uma síntese, né? O bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu quero, isso eu faço. Descubro uma lei que está comigo. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Miserável homem que sou.
Quem me livrará do corpo dessa morte? Eu entendi errado ou o cara tá se comparando ao apóstolo Paulo? Muita prepotência, na minha opinião. E eu quero aproveitar e dizer o que Jesus falou em João 8,7. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem é aí que nunca falou uma palavra indevida ou um palavrão? Ou pensou só em você pensar, não precisa falar não, você está pecando. Quem? Como cristão, eu só posso fazer uma coisa. Aqueles que ficaram escandalizados com as minhas palavras, me perdoem, porque eu tenho fraquezas. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 8,9 que quem fica escandalizado é fraco. Romanos 15,1 diz, nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então me perdoe, mas quero dar um aviso. Se essa Gestapo de Alexandre de Moraes vazar conversas privadas do meu telefone, deve ter até palavrão. Então me perdoem e orem por mim. Agora, olha onde chegou a baixaria da Globo News. Colocar um pastor para me atacar. Que jornalismo bandido! A imprensa oficial de Alexandre de Moraes, que vergonha! E o próprio pastor que me ataca tentando tirar proveito político, vazaram o áudio dele falando a mesma coisa que eu falei. Ah, pelo amor de Deus, né, Malafaia? A única coisa que o pastor Otônio de Paula disse, pessoal, foi que Malafaia não está sendo investigado por pregar o evangelho. E ele está certíssimo nesse ponto. Malafaia está sendo investigado por atitudes políticas, por supostamente participar da tentativa de coação do judiciário para travar o inquérito da tentativa de golpe no Supremo Tribunal Federal. É por isso que ele está sendo investigado. Não está sendo investigado por pregar o evangelho. Mas por favor, orem por mim. Eu sei o que eu estou fazendo e não estou pedindo para ninguém fazer o que eu faço. Mas... Entendi. Se você sabe o que você está fazendo, então aguenta as consequências. Não venha se vitimizar mais nas redes sociais por isso. Não venha tentar dizer que está sendo perseguido por ser pastor, porque você sabe muito bem que não tem nada a ver com isso. E assuma a sua responsabilidade. Como vocês viram aí, pessoal, ele ficou tentando culpar todo mundo, se comparou a Paulo, a Jó e disse claramente que a culpa não é dele, é da Globo News e do Alexandre de Moraes. É cada uma que a gente tem que ouvir, né, pessoal? Tem que ser muito gado para comprar esse discursinho do pastor. Outro vídeo que eu queria mostrar para vocês é da situação de Carlos Bolsonaro, que se complicou de novo, pessoal. A Polícia Federal identificou o empresário que mandou 700 mil reais para as contas de Carlos Bolsonaro. É impressionante como essa família Bolsonaro não dá nem tempo para os advogados tomarem um cafezinho, né, pessoal? A gente falou aqui dos 44 milhões recebidos pelo ex-presidente no intervalo de pouco mais de 2 anos, 30 milhões de reais no intervalo de 1 ano, mas quem também recebeu doações via Pix foi o filho do ex-presidente, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. O autor apontado pela PF de uma transferência de 700 mil reais para ele foi o empresário Mário Pimenta de Oliveira Filho, que respondeu na justiça a processos ligados a dívidas trabalhistas em períodos próximos à data da transação financeira. A transferência para Carlos aconteceu entre 1º de setembro de 23 e 22 de agosto de 24, segundo a PF. Também, segundo o relatório do inquérito, os 700 mil foram enviados em uma operação única, por Pimenta a uma conta do vereador no Banco do Brasil. O documento não traz outros detalhes sobre a relação entre os dois. O Pimenta era dono de 2 oficinas mecânicas numa rua que fica no bairro de Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. Os registros da Receita Federal indicam que a Big Box Veículos Limitada está fechada desde pelo menos março de 2024. Já a oficina de freios Esquina da Vila não funciona desde pelo menos maio de 2025. Ex-funcionários acionaram a empresa no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região por conta de dívidas trabalhistas. O UOL localizou 3 processos encerrados entre julho de 2024 e fevereiro desse ano, nos quais trabalhadores cobraram ao todo 25 mil reais retroativos a direitos. Tá aí, pessoal. Mas esse Carlos Bolsonaro é um homem de sorte, né? Um empresário falindo com as empresas quebrando doou 700 mil reais para ele. Mas que empresário bondoso que gosta mesmo de Carlos Bolsonaro, né, pessoal? O que vocês acham dessa nova descoberta da Polícia Federal? Vamos botar os advogados para trabalharem, né? Porque isso não vai terminar em coisa muito boa para esse cidadão, na minha opinião. O que vocês acham? Deixe sua opinião aqui abaixo. Seu like no vídeo, pessoal. Não saia do vídeo sem deixar o like, sem compartilhar. Logo mais a gente volta com mais notícias. Um abraço a todos e até mais.